Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. Eles já estão agitando os foliões antes mesmo do carnaval começar. Apesar do número de blocos de rua este ano ser menor, existem novas exigências para o desfile. Os nossos convidados são o vereador Marcelo Arar, membro da Comissão Permanente de Turismo, Rita Fernandes, presidente da Sebastiana, Associação dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro, e Tony Teixeira, presidente da Associação de Moradores de Copacabana. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Gostaria de começar com você, Rita, em relação a essas exigências, né? A gente caminha para o início de um fim de um impasse, né, em relação à exigência da questão de saúde sendo garantida pelos blocos. Obrigada, Sérgio, novamente por estar aqui no debate. A gente conseguiu avançar bastante, né? Eu acho que o diálogo sempre é o melhor caminho para tudo. Então, a gente conseguiu sentar, o Ministério Público mediou, por nosso pedido, inclusive, e aí a Realtur, Corpo de Bombeiros, enfim, o próprio Ministério Público, os órgãos de saúde entenderam que, de fato, a questão da saúde é da responsabilidade do poder público e eles vão ficaram de apresentar um novo planejamento de quais são as áreas da cidade que vão estar cobertas pelos postos de saúde e ambulâncias que são previstos no caderno de encargos que a Realtur faz e que, no caso, a Dream Factory ganhou e é pago pela Ambev, né? É uma conta paga pela iniciativa privada. Onde seria possível avançar mais nessa questão das exigências? Eu acho que a gente tem que avançar não só nas exigências. Eu acho que a gente está precisando ter um marco legal para o carnaval, sabe? Eu acho que é hora, uma cidade que tem no calendário o carnaval como a sua principal festa, né? A festa que traz maior volume de recursos para a cidade, isso não são dados oficiais da Fundação Getúlio Vargas e da Realtur. A gente precisava ter uma política de Estado para o carnaval onde se definam as responsabilidades. Responsabilidades dos órgãos públicos, responsabilidades dos blocos, responsabilidades do patrocinador. Se a gente tem cada um com clareza daquilo que é da sua competência, a gente avança muito. Outra coisa, se o planejamento de carnaval ele é feito com antecedência, e por isso chama planejamento, todo mundo pode se preparar, né? E a gente não vai ter surpresas como a gente vem tendo aí ao longo dos anos. Então, eu acho que quando a cidade abraçar o carnaval como o seu principal evento, aquele que traz emprego, renda, aquele que projeta a imagem da cidade positivamente, enfim, de todas as formas, eu acho que a gente tendo um conselho permanente de carnaval, com representações da sociedade civil, representações do poder público, e que seja permanente, não seja um órgão de governo, porque o governo muda, eu acho que a gente caminha muito, né? E para esse carnaval ainda não vai dar. Se a gente conseguir equacionar o que é razoável para cada parte, eu acho que já vai ser muito. Tony, você que representa os moradores de Copacabana, essas exigências são suficientes em relação à queixa de gerar incômodo ou não durante esse período? Não, o mais importante para nós é fundamental ter segurança, onde é que está a aglomeração, né, de muita gente, multidões, mas o principal para nós é exatamente essa questão que não comporta mais dentro da Zona Sul, os moradores não concordam mais com mega blocos. Concordamos com blocos, sim. Copacabana tem mais de 30 blocos pequenos, de 1.000, 2.000 pessoas, não incomoda ninguém, todo mundo se diverte. Só que o que se tornou gigantesco tem que ir para um espaço adequado, não em Copacabana, ou Ipanema, Leblon, esses bairros, Paquetá, que não é nem Zona Sul, vamos a Paquetá, Paquetá é outra tragédia, tem 5.000 moradores, vão 20.000 foliões, devastam Paquetá. Então não é uma demanda só, que às vezes ficam falando da Zona Sul, é uma demanda de todo a cidade, aonde se tornou gigantesco. Onde é que eles são pequenos não incomodam. Agora, o mega tem que ir para um local adequado, como eu falo, centro da cidade. O Ministério Público entrou exatamente, a gente entrou com denúncia no Ministério Público já há 2 carnavais, porque a favorita já não era para sair a 2 carnavais, conseguiu nas 24 horas com antecedência uma liminar, entendeu? Passando por cima de todas as normas que o Corpo de Bombeiro exigia. É uma tragédia em Copacabana, os moradores ficam proibidos de ir e vir, assalto aumenta assustadoramente, vandalismo nos patrimônios das pessoas, nos carros, nas portarias, enfim, o caos. O metrô não comporta, enfim. Então, assim, nós moradores da Zona Sul, entendeu? E não só, falo Paquetá, volto aqui porque eu sou amigo lá da presidente da Associação de Moradores de Paquetá, é bom afirmar para não parecer
parecer um movimento só de Zona Sul, né? Porque aí fica parecendo que é elitista. Agora, botar numa arena adequada. A arena adequada é o quê? O centro da cidade, onde é que tem espaço, tem 5 a 6 estações de metrô, tem Central do Brasil, uma área 99% comercial, não incomoda ninguém. Por quê? Porque eu volto a afirmar, o sucesso tem o seu preço. Não dá para você ter o mesmo sucesso onde você iniciou a sua vida, seja qualquer banda pequena, não dá. Fica muito essa história de tradicional. Tradicional é uma coisa. Quando é pequeno e não incomoda ninguém, ótimo, como a banda de Ipanema começou com 1.000, 2.000 pessoas, 3.000, 5.000. Só que hoje tem 200.000 pessoas, 4 vezes a população de Ipanema. A Favorita, quando entra em Copacabana, é 4 vezes a população. Você vê, o Monobloco era um sucesso em Ipanema, não comportou, veio para o centro da cidade. A Preta Gil veio, um sucesso. O que colocar, vem. A população não está preocupada com praia, fica a história da praia. A praia é muito bonita para o patrocinador, como se falou aqui. Tem interesse comercial, se não é macro, porque tem a Ambev bancando. Que é o visual, é bacana, mas só que não dá, os moradores não comportam. Então tem que adequar, porque eu acho que o carnaval, como se falou, é uma fonte de receita fantástica, tem que se fazer bem feito, melhor, muito melhor, e ganhar muito mais dinheiro, gerar muito mais emprego. Vereador, é possível desvincular essa questão do bloco tradicional com as regiões de origem dessas agremiações? Na sua Sérgio, avaliação? muito obrigado pelo convite, muito feliz e honrado de estar aqui novamente, ao lado da Rita, uma das maiores incentivadoras do Carnaval do Rio de Janeiro, presidente da Sebastiana, do Tony também, presidente da Macopa, uma das associações mais sérias e respeitadas da cidade. Eu acho que dá para conciliar. Realmente os megablocos tomaram proporções gigantescas. Eu sempre fui um incentivador dos megablocos, mas é importante eles irem para o centro da cidade, porque é uma área onde tem as ruas são mais largas. Estamos falando aí de ruas que são dobro, triplo da Zona Sul. Existem menos moradores, menos movimentos de carro. Então eu sou a favor dos megablocos no centro da cidade. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio em tudo. É uma festa de extrema importância cultural e comercial, em termos de turismo, de entretenimento no Rio de Janeiro. É uma festa que tem incentivada. E alguns blocos que tomaram proporções maiores, se estão causando prejuízo à população, é importante um estudo, caso a caso, para poder serem colocados em outras localidades. Ou então, eu defendo muito também horários alternativos. Eu vou dar um exemplo, acho que a Rita até concorda comigo, um dos blocos mais tradicionais aqui da cidade, o Sovaco de Cristo, vamos dizer, há 10, 20 anos, começou, se eu não me engano, na década de 80 de forma pequena e foi tomando proporções gigantescas. Em 2006 ele fez uma mudança. Não tem sentido você colocar o Sovaco do Cristo no centro da cidade. O próprio nome fala, o pessoal ali do Jardim Botânico, da Lopes Quintas, se reuniam ali bem próximo ali embaixo do Cristo Redentor. Então, o que o Sovaco de Cristo fez? Ele saiu de 1h da tarde, onde ele estava realmente transformando o horto, o Jardim Botânico e adjacências num estado caótico, e foi para 6, 7 horas da manhã e conseguiu, então, tocar o seu bloco com sucesso. Então, eu defendo muito, Tony e Rita, os horários alternativos. Realmente tem blocos que eles contam a história de suas ruas, que começaram ali naquela localidade, conta a história do bairro, que é o vizinho, o cara do açougue, da padaria. Então, tirar esse pessoal dessa localidade é complicado, mas ao mesmo tempo tem que ter o respeito ao morador. Então, eu defendo muito horários alternativos para esse tipo de situação, para esse tipo de problema ser amenizado. Rita, você concorda? Ou seja, foi citado arena, horário alternativo e retirada da Zona Sul. Isso descaracterizaria a questão de blocos tradicionais? Então, eu vou separar as coisas porque eu acho que quando a gente coloca tudo no mesmo pacote fica muito confuso, até para quem não tem a vivência desse dia a dia, né? Concordo com muito do que o vereador falou. Queria separar um pouco o que o Tony falou. Eu acho assim que não dá hoje para a gente pegar um bloco como a Favorita. Favorita não tem o quê? 5 anos, não tem nem isso. Um bloco criado por uma empresária de artista, com funk, e que vai escolhendo seus lugares ao bel prazer, e que é uma exceção, e que a gente sabe que causou um impacto tremendo em Copacabana, e nós concordamos que o lugar da Favorita não é Copacabana.
e transformar este bloco no exemplo para as políticas públicas que têm que ser feitas. Ele pode servir de alerta para um crescimento irregular ou desproporcional de uma série de blocos comerciais que começaram a surgir na cidade, que isso não tem 10 anos. A gente não pode nem considerar o monobloco, porque o monobloco faz um trabalho de linguagem. Não pode nem dizer, ah, não, o monobloco é só um bloco comercial. A gente sabe que alguns artistas, algumas né, como Preta, Favorita, Anitta, começaram a se aproveitar um pouco desse impacto do carnaval para poder impulsionar suas carreiras. A cidade não consegue mais absorver um bloco dessa natureza. Isso já foi dito, o Ministério Público também, e nem nós somos defensores desse tipo de bloco, que não é aquilo que a gente acredita que caracteriza o nosso carnaval. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que a gente não pode pegar um exemplo, um mau exemplo, e transformar ele na regra. É a primeira coisa. Depois, eu concordo com o vereador que é o seguinte, quando a gente tem problema, pelo menos eu estou falando dos blocos da Sebastiana, a primeira iniciativa tem sido nossa, dos nossos blocos, em ajustar os nossos horários e os nossos trajetos. Eu vou citar 3 exemplos. O Carmelitas, em Santa Teresa, não sai sem conversar com a Associação de Moradores e mudam trajeto, horários. A questão do bonde causou um impacto grande para eles. Eles não trabalham, o Carmelitas não trabalha sem um diálogo com a Associação de Moradores, num belíssimo exemplo de uma relação de parte a parte. O Suvaco tomou iniciativa sozinho. Ninguém falou para o Suvaco ou impôs ao Suvaco que o Suvaco tivesse que mudar seu horário. O Suvaco entendeu, não posso mais continuar assim, é ruim para mim. O outro que fez isso, os Cravos da Mauá mudou, porque a relação do centro da cidade mudou com o VLT, né, com uma série de coisas que mudaram, que no caso os escravos tiveram que mudar. E os Gigantes da Lira, um bloco de criança que saía às 5 da tarde e entendeu que o seu público ficava péssimo, porque era só pit boy. Então, assim, pensando assim, primeiro, eu sou a favor do diálogo sempre, nenhuma imposição. Segundo, sou contra qualquer tipo de arena ou circuito no Carnaval de Rua do Rio. Vai descaracterizar, não deu certo em Salvador. Salvador está revendo seus modelos, pedindo para a gente ajudar. Então, a gente vai retroceder e criar uma arena, um circuito e enfiar todo mundo lá. Tem sentido a banda de Ipanema fora de Ipanema? Tem sentido a banda do Lembe ou a banda da Barra fora de seus territórios? Tem sentido o Carmelitas, que é um bloco, não sei se vocês conhecem a história do Carmelitas, na sexta-feira, às 2 da tarde, a boneca da Carmelita, da freira, sai e foge do convento para brincar o carnaval. E na terça ela volta para o convento, de volta para a clausura. Isso é uma brincadeira, tem toda uma história, 33 anos. Como que você tira o bloco que tem uma história com este lugar, deste lugar? Você mata esse carnaval. Então, não dá para poder dizer que o carnaval de Rua do Rio ele tem que ser confinado num espaço, seja do centro ou da Barra. Tudo tem que ser conversado. O que a gente não aceita é que, por causa de um bloco que traz... A gente concorda sim, Tony, o impacto da Favorita no seu bairro é horroroso. A Favorita não tem relação nenhuma com Copacabana. Tem que ser tirada de lá? Tem que ser tirada de lá. Agora, a banda de Ipanema, ser retirada de Ipanema não tem propósito. O que tem que ser feito é planejamento para que o desfile da banda de Ipanema, do Simpatia Quase Amor, dê certo. Aí vamos estudar os horários, vamos colocar... Como é que o Galo da Madrugada faz? Eu tive no Galo. Sabe quantos trios são? 30 trios, um seguido do outro. Sabe quantas horas de desfile? Começa pontualmente, cronometrado no relógio dos 30 organizadores, às 9 da manhã. Ele termina às 6 da tarde. A cidade compactua para que aquilo dê certo. E essa cidade daqui, não, assim, é só, vamos acabar com o carnaval, vamos confinar o carnaval. Vamos olhar o carnaval na sua complexidade. Eu não digo que não traga problema para os moradores. Eu sou moradora de uma rua que tem 5 blocos, que é General Glicério. Eu sei o impacto que traz. Então vamos sentar, vamos trabalhar no caderno de responsabilidades. Em relação a todos esses argumentos, eu volto com você, Tony, no segundo bloco. E o Rio TV Debate vai para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate falando sobre os blocos de carnaval. No bloco anterior, a Rita falava sobre essas mudanças pontuais em alguns blocos e citou até a expressão de retrocesso, ou seja, na sua avaliação, é possível ter um meio termo? A gente consegue negociar o carnaval sem perder o seu local de origem em alguns blocos? O problema é o seguinte, é que o novo sempre se age que a coisa nova sempre tem a repulsa. Vamos falar o seguinte, quando o Brizola fez o sambódromo,
ridicularizaram o Brizola, um louco. Quanto mais que é um esquerdista, porque falam que geralmente a cultura é da turma da esquerda, então eu gosto de até pautar isso, que quanto mais Brizola, que é um líder, né, de esquerda, e aí o que acontece? Botou dentro de uma arena. Pessoal, é um sucesso. O Brasil é vendido, o Rio de Janeiro, um sucesso, entendeu? Quando se botou corrida de carro, era no autódromo da Gávea, Marquês de São Vicente, Neymar. Quando se botou o autódromo, sim. Quando se bota, eu não estou nem falando arena, estou falando transferência de um local, não coloquei nem arena. Mas se tivesse arena, como tem o negócio do boi bombódromo na Amazônia, então tudo que se leva a novidade se tem a repusa. O Rio de Janeiro clássico é isso aqui. Eu acho que não, porque quando morrer alguém da sua família, aí, quando você vê jovens fazendo sexo na portaria da sua casa, como é em Ipanema e Leblon, em Copacabana, todo mundo enlouquecido, porque a gente mudou de patamares, hoje a meninada começa a beber muito mais cedo, você tem a internet com as mídias sociais 24 horas, é um outro mundo, então um mundo muito mais, uma avalanche de informações e de liberação, você tem que levar essas pessoas para a arena adequada. Então, assim, desculpa, mas Mas o peraí, deixa eu comportamento da juventude não é de responsabilidade dos blocos, é só para pontuar isso. Se os jovens bebem ou fazem sexo na porta das pessoas, não são os blocos de rua que são responsáveis por esse tipo de comportamento. Não é que não sejam, mas quando se leva uma multidão de um bloco que leva 200 mil pessoas para dentro do teu bairro e está todo mundo alcoolizado, essas pessoas perdem os seus limites e fazem isso. Então você é obrigado a pessoa a ver jovem fazendo sexo, urinando, porque não tem banheiro suficiente numa estrutura que não dá vazão, entendeu? Você vê a quantidade de assaltantes que nós temos no Rio de Janeiro, desce todo mundo, que está todo mundo bêbado, é um mercado maravilhoso para ser assaltado, enfim. Então você realmente não dá. Tem que ser modificado. Eu fiz uma enquete no site Copacabana Alerta, lá que é o mais famoso de Copacabana, 95% dos moradores querem, entendeu? Já fiz em Ipanema, já fiz em Leblon, na Gávea também, entendeu? Não querem. Chegou a um gigantismo que não quer. Eu entendo que realmente você acha que não é, mas só que é o seguinte, eu sou dessa percepção, o mundo mudou, como mudou. Então você tem que mudar, não adianta ficar com o tradicional. Se fosse assim, nós tínhamos que continuar com várias coisas antigas, porque, o tradicional com o crescimento de tudo, seja de um bloco de carnaval, de uma fábrica, de um bairro. Se fosse fazer assim, não vou botar o metrô, porque vai furar o chão, vai destruir, entendeu? Porque tem que fazer o metrô sim, porque para levar multidão de gente, é pouca gente, a população da cidade multiplicou por 10 vezes. Então você tem tudo o ônus das coisas, entendeu? A mesma coisa, não pode destruir a rua porque aqui foi feito há 200 anos atrás. Me desculpa, tem que botar. Então, o preço do sucesso, o preço da evolução da humanidade tem custos. E as pessoas ficam querendo sempre ficar aquela, como foi, como é que era. Discordamos e mantemos nessa linha. Vereador, é possível estabelecer políticas públicas para regularizar essa questão, ou seja, chegar a um bom entendimento? Então, Sérgio, sou vereador aqui da cidade há quase 10 anos, mas na realidade, a minha profissão de origem, eu sou um produtor de eventos, há 20 anos, desde garoto. Então eu sou um grande entusiasta dos mega blocos, dos grandes blocos. Inclusive, eu pessoalmente fui responsável por trazer a Anitta para o Carnaval do Rio de Janeiro, trouxe também a Ludmilla, existe o bloco que é o Giro do Ará, que é um programa que eu tenho na Rádio FM no Dia. Esses blocos eu não vejo problema em acontecer em arenas ou em lugares como o centro da cidade, porque esses blocos, esses mega blocos, como Chora Me Liga, Bloco da Preta, Carrossel de Emoções, Bloco das Poderosas, eles historicamente não são ligados a bairros e a regiões. Eu acho que também não podemos tirar um Carmelitas, que tem essa história linda, espetacular, com o bairro de Santa Teresa, de lá. Então, cada caso tem que ser estudado pontualmente falando. E temos aí uma empresa de turismo, que é a Rio Tour, uma empresa municipal, uma empresa pública, que pode analisar caso a caso. Eu acho os megablocos de extrema importância para a cidade. Inclusive, Sérgio, nós vemos aí prefeito em todos os cantos do Brasil querendo importar o Carnaval do Rio de Janeiro. Hoje mesmo saiu uma matéria do Dória, que está sendo um grande incentivador do Carnaval de rua, parece que está entrando em contato, se eu não me engano, com a Favorita, com o Bloco da Preta. O Monobloco, se eu não me engano, foi contratado pela Prefeitura de São Paulo para desfilar ano passado. Então, quer dizer, o Monobloco está sendo contratado para desfilar em outros cantos do Brasil. O Bloco das Poderosas com a Anitta está sendo contratado
por outras prefeituras, e aqui o carioca da Gema e o turista também que vem ao Rio tem oportunidade de curtir todo esse entretenimento sem custo para a prefeitura, que eu digo sem custo de contratação. Então tem que ter respeito ao morador. Se o bloco, se determinados megablocos estão incomodando o morador, tem que ter um bom senso, claro, tem que chegar a um denominador comum, mas tem blocos como Sovaco de Cristo e Carmelitas que não tem como sair de suas regiões. Rita, você concorda essa questão, por exemplo, São Paulo está fazendo um dever de casa com boa antecedência e aumentando seu carnaval de rua, isso significa dividendos, ou seja, significa lucro também? Ou seja, eles estão preparados? Falta essa preparação para o Rio de Janeiro, na sua avaliação, ou não? Falta demais, né? O que a gente está vendo, quando eu falei de retrocesso é isso, a gente havia caminhado muitas casas adiante, né, no entendimento da prefeitura de que o carnaval, sim, se bem planejado, se bem organizado, né, nas suas áreas, e aí, como o vereador falou, os megablocos que não têm relação nenhuma territorial, ok, esses blocos podem ir para o centro, podem ir para a Barra, enfim, existem milhões de formas de se estudar alternativas, inclusive blocos tradicionais também podem mudar, não é que a gente não acha que não pode, que as coisas têm que ser eternamente. O que a gente acha é que não pode ser esse ataque impositivo como está sendo. Não pode ser, generalizar. Né? A gente tem que sentar, o vereador Marcelo Ará falou, é isso, a gente tem que estudar caso a caso. O que eu discordo é ser colocado na conta dos blocos só aquilo que traz de ruim um grande evento, porque o carnaval é um grande evento, são 6 milhões de pessoas na rua, independente do bloco, né, durante esse período todo. Agora, pega o Réveillon, pega um show na praia, o Marcelo Ará é produtor de evento. Então, a juventude pode beber, pode urinar num show de praia que é patrocinado, mas o carnaval é que é responsabilizado por isso. Pergunta se na Bahia, ou se em Recife, ou em qualquer outro lugar, não tem os mesmos problemas. No entanto, essas cidades se apropriam do lado positivo do carnaval, daquilo que o carnaval traz de melhor. E aí, obviamente, o Dória, como empresário que viu a galinha dos ovos de ouro dando sopa, levou e alimentou, e está levando os nossos blocos para lá. Por quê? Porque está se tornando inviável brincar carnaval no Rio de Janeiro, seja porque a Rio Tour não consegue se planejar, a gente não tem segurança suficiente para poder botar o bloco na rua, ou porque então os moradores das associações resolveram só cair de pau em cima dos blocos, matando, cobrem do poder público, não cobrem só dos blocos, cobrem das instâncias de poder competentes para isso. Vamos fazer uma equação equilibrada, Tony. Vamos fazer uma equação, e eu digo isso para a Associação de Copacabana, de Ipanema, de Leblon e todas. Vamos fazer uma equação equilibrada. Não é, vamos acabar com isso. Vamos acabar e o Dória vai ganhar muito dinheiro e São Paulo vai ser a terra do carnaval. Veja você onde chegamos. O Rio de Janeiro, que era o lugar do carnaval no Brasil. A sua opinião em relação a essas cobranças, é possível conseguir esse resultado? Eu volto a afirmar, colocar, exatamente, fazer a organização, centro da cidade, tirar esses megas, não tem condição. Isso é um ato primitivo, bárbaro. A gente tem que evoluir, entendeu? Eu acho isso. Que nem o Marcelo falou muito bem. Pô, dá para fazer, botar os mega no centro, ser um sucesso durante um mês. Um mês de carnaval todo dia. Problema, todo Tony. dia. Todo mundo concordou aqui nessa mesa de debate. Mas peraí, que deixa os eu concluir, megablocos por gentileza. Deixa eu que ir pra concluir, lá. por gentileza. Você já falou, deixa eu concluir. Então o que acontece? É um sucesso, é receita, é dinheiro. Agora, não dá para querer ficar com aquela preso na raiz, não modificar. Porque, tudo bem, um pequenininho, não dá para comparar Banda de Ipanema, acho que é bem maior do que os dois que vocês falaram, o Sovaco de Cristo e o outro Carmelita, entendeu? Acho que é bem maior, entendeu? Então o que acontece? Não dá para comparar, acho que tem que ter essa reorganização, entendeu? Agora, é um sucesso. Temos o centro da cidade maravilhoso. Se quiser botar em arena, também se coloque. Não tenho essa coisa, porque se fosse assim, futebol não podia ter arena, autódromo, nada podia ter. Acho que a arena é sim, você botar lá, o Rock in Rio é um sucesso. Você pode botar uma parte em arena. A população vai
A população vai aonde é que tiver, a população não está preocupada. Agora, se você levar com transporte, com acesso, você vai ter dinheiro, receita, sucesso e morador feliz. Agora não, querem fazer que não pode sair, porque o negócio nasceu lá, então tem que jogar na cabeça do morador. Nós pagamos IPTU caro, o turismo traz dinheiro sim, mas quem sustenta essa cidade não é turismo, somos nós moradores que moramos aqui e nós precisamos ser respeitados. Traz uma boa parte de dinheiro, mas não é. Achar que o carnaval então sustenta o Rio de Janeiro o ano todo. Vai falar isso. Não, nós não produzimos, vivemos como se fosse uma cidade litorânea. Não somos uma cidade litorânea que nem pequena que vive do carnaval. É bem diferente. Então nós pagamos impostos e temos que, exatamente, eu não entendo esse radicalismo de fica preso. Ah, porque não pode, onde ficar porque não pode. O mundo mudou. Exatamente, o mundo mudou. Tu tem que se reorganizar, ser moderno. Exatamente, é péssimo o negócio de não fazer um planejamento, porque poderia estar vendendo carnaval o ano todo com essa programação, entendeu? Quanto mais a cidade do Rio de Janeiro, me desculpa São Paulo, é a cidade do dinheiro no Brasil, mas nunca vai conseguir roubar, porque o Rio de Janeiro com as suas belezas naturais é imbatível, não tem. E outra coisa, tem o carioca, São Paulo paulista é maneiro, tem o Brasil todo, mas aqui tem a alma de carioca, seja quem vem morar aqui, tem essa alma, nunca vai tirar. Agora, eu falo, é ordenar, fazer a produção, gerar dinheiro, gerar riqueza. Agora, nós temos que ser paulista. Tem que ser que nem paulista, inteligente. A gente não pode ser amador. Rio de Janeiro quer continuar sendo amador. Amador perde dinheiro. Eu acho isso. Vamos continuar com essa questão no último bloco? Vamos para o último intervalo do Rio TV Debate. Voltamos com o último bloco do Rio TV Debate. No bloco anterior, a gente tinha uma visão do Tony em relação a essa questão da centralização do carnaval em algumas regiões da cidade. A gente já tem a expectativa de redução de desfiles para 2019. Na sua avaliação, a gente caminha para uma situação preocupante fazendo essa linha de raciocínio? Bom, depende de qual. Se a gente vai reduzir, a questão é reduzir, se tem que reduzir, vamos reduzir. O que eu acho assim, foi usada uma palavra aqui de radicalismo, né? A gente está, na verdade, tentando cada vez mais o diálogo e a mediação. A gente tem pedido a mediação. A gente quer o diálogo e a gente quer acomodar e arrumar as coisas. Mas mexer naquilo que a gente acredita, e acredita com muita convicção, e a gente pode defender isso de uma forma muito técnica, da mesma forma como de uma forma muito apaixonada, a gente não vai avançar, entendeu? Então, assim, se não tiver nesse jogo de xadrez complexo que é o carnaval, de todos os atores, um pouco de boa vontade de todo mundo, nós não vamos avançar e a cidade vai perder. Já está perdendo, eu acho que já está perdendo. Essa redução já é um sinônimo? Já. O prefeito de São Paulo quis aumentar e está levando os blocos do Rio. O Rio está restringindo, não só restringindo, como proibindo os blocos que porventura tenham um pequeno patrocínio, uma marca, e obviamente tem que colocar um carro de som na camiseta, né? Porque bloco não pode sair se não tiver, o Ará sabe, se não tiver como pagar seu carro de som, seu músico e pelo menos os seus seguranças para poder andar. A prefeitura restringe e diz que a gente é multado se a gente tiver um patrocinador que não é o dela mesma, né? Que é só um patrocínio e que não cabe para todo mundo. Então, assim, o que acontece é que todas as ações hoje, elas são no sentido de uma restrição e não de uma evolução. Elas são no sentido não de apoiar, estimular e chegar a um combinado daquilo que pode ser o melhor para a cidade. É só restringir, radicalizar, radicalismo, não. É sobre isso que a gente tem falado. Isso é que está dando uma canseira danada. Ou seja, vou te falar uma coisa, a gente que põe bloco na rua, eu não estou falando nem dos megablocos que o Ará citou, né? Que eles têm produtores, dinheiro e tal, mas a maioria dos blocos do Rio são feitos por pessoas da sociedade civil, tão moradores quanto os moradores da Associação de Copacabana. Moradores que também pagam seus impostos, mas que querem brincar o carnaval. Porque o carnaval é uma festa lá do tempo da antiguidade, uma festa que ninguém vai acabar nunca. Pode mudar, pode melhorar, pode piorar, mas ela não acaba. Assim, nós somos pessoas, jornalistas, médicos, professores, garis, tem todas as profissões nas pessoas que põem um bloco na rua. Querer que essas pessoas se tornem empresários, ou querer que essas pessoas saiam da rua, ou querer que essas pessoas não tenham o seu direito à rua, direito constitucional, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então, o que a gente pede, nós organizadores de blocos, bom senso, mediação, diálogo, planejamento, equilíbrio,
democracia, respeito ao direito do outro, porque a gente também procura respeitar quando a coisa dá um nó, mas é isso, é respeito pela diferença, e a rua é pública. O futebol, ele não é jogado na rua, nunca foi, né? Ele pode ser jogado ali no quintal. O kart lá, a corrida de carro, também não é. Não são comparações possíveis para uma coisa chamada carnaval de rua, que existe desde o Brasil colônia com os intrudos, cordões, ranchos, sociedades, cursos, escolas de samba que começaram na rua, confinadas, blocos de rua, blocos de enredo, blocos de embalo, de empolgação. É importante dar essa dimensão, vereador, da importância cultural dos blocos? Sérgio, culturalmente os blocos são de extrema importância para a cidade, assim como muitas vezes você vai ao cinema, né? Isso tem muito no cinema, que conta história. Os blocos contam histórias de determinadas regiões ou de determinadas situações. Então, acho que culturalmente é importante sim para a cidade. Vou tentar, tive até uma ideia agora, em função do que a Rita acabou de falar, vou tentar aprovar alguma lei na Câmara, junto à área de publicidade da Prefeitura, que é a CLF, e junto à Prefeitura e junto à Rio Tour, para liberar a exposição de marcas no Carnaval, para que possa ser viabilizado o Carnaval no Rio de Janeiro. Claro, Tony, com todo respeito aos moradores. Eu sou atento, eu recebo em meu gabinete moradores de todas as regiões da cidade e realmente temos que respeitar o local onde a pessoa mora, é sagrado, é a casa da pessoa. Mas os blocos não profissionais, né? Nós temos o bloco das Poderosas, o Chora Me Liga, temos aí o Monobloco, o Fervo da Lua, de Carrossel de Emoções, todos esses blocos eles conseguem se autofinanciar, né? Porque são de artistas que fazem show no decorrer do ano. Inclusive o Carnaval de Rua ajudou, sim, não vamos ser hipócritas, a impulsionar a carreira de determinados artistas. O Monobloco, quando ele começou no Carnaval do Rio de Janeiro, ele tinha um cachê, levando em conta a inflação, tinha um cachê de 3 mil, hoje custa 50, 100 mil. Estou dando um exemplo, mérito do Monobloco, são artistas incríveis. Preta Gil, idem, mas o Carnaval alavancou suas carreiras, merecimento dos artistas. Mas nem todos os foliões têm essa mesma história dos monoblocos. E esses foliões têm que ser incentivados para poderem colocar os seus blocos na rua. Então, acaba de surgir uma ideia, sim, para liberar a exposição de marcas no Carnaval do município, dos pequenos e dos médios blocos. A Ambev não vai ficar chateada, porque a Ambev pode botar galhardetes em todos os postos da cidade. Mas eu acho que é mais do que justo, Rita, assim, poder expor a sua marca nos pequenos blocos, nos médios blocos, para eles poderem ser viabilizados, né? Tudo isso tem um custo. Seria uma forma de fomentar o Carnaval do Rio de Janeiro, levando em conta que é uma bandeira, sim, para o entretenimento e para o turismo, que gera emprego e receita aqui para o nosso município. Vamos agora para as considerações finais, chegamos ao final desse debate. Começando com você, Tony. Eu espero que nós avancemos, no sentido que mais organização, não tem como se falou. No começo, me lembro, 1930, 40, onde é que as famílias vinham desfilar? Na Avenida Rio Branco, no tal do Corso, aqueles carros, saíam lá de vários bairros, iam todo mundo para o centro da cidade. Entendeu? A cidade cresceu, pode se fazer no seu bairro, faz. Agora, ficou gigante, tem que ser organizado, não adianta, não dá. Não somos nada contra o carnaval, não existe como, sou carnavalesco, adoro carnaval, entendeu? Mas quando se torna uma coisa gigantesca que fere o seu morador, fere o seu direito de ir e vir, aí a coisa tomou um tamanho que nós temos que repensar. Então, repensar não é ser antiquado, não é ser querer retroagir, não. É evoluir. Evoluir exatamente. Ser organizado para a gente poder ter um carnaval que gere mais dinheiro, saia do amadorismo, seja profissional, gere renda, receita, porque a gente precisa de muito trabalho, a gente precisa de muito emprego nessa cidade. Então é uma questão cultural, não acredito que vá perder, agora ficou gigante. Nós temos que ser organizados para ter uma cidade que atenda tanto os moradores e quanto seja um sucesso para o carnaval. Vereador.
É um momento muito especial, porque está chegando a maior festa de todos os tempos, a maior festa do mundo, que é o Carnaval Carioca, e ainda mais no Rio de Janeiro, na minha opinião, o lugar mais bonito do mundo. Então vamos curtir o Carnaval com moderação, muito amor ao Rio e, claro, respeito ao morador. Que venha o Carnaval. Rita, sua conclusão. Eu acho que a gente tem um trabalho danado pela frente, entendeu? Eu acho assim, que a gente tem que trabalhar, acho que a cidade precisa que a gente trabalhe por muitas coisas. Mas assim, o Carnaval, ele está no centro hoje desse olhar. Eu acho que vai ser, você sabe, eu acho que todos os impasses, eles trazem ganhos para a gente, porque é pelo debate, por essas tensões é que a gente avança. De verdade, se é uma sociedade democrática, a gente avança. Então vamos torcer para que a gente continue a ser uma sociedade democrática, para que pelo debate, pelo embate, pelas opiniões, ainda que contraditórias, a gente caminhe passos para frente e para cima. E eu acho que é isso, eu acho que o Carnaval merece um olhar mais carinhoso do folião, da cidade, do morador, das associações, enfim, do carioca e de todo mundo. Muito obrigado pela participação de vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.